caríssimos companheiros de jornada do Colégio Batista Mineiro e da Rede Batista de Educação. Estamos comemorando hoje o nosso 103º aniversário. Como todos sabem, o Colégio Batista foi fundado no dia 1º de março de 1918. Desde aquela época até os dias de hoje, temos colhido bênçãos sobre bênçãos na medida da passagem do tempo. Mas é claro, não significa essa afirmação que nós também não tenhamos tido uma série de dificuldades. Algumas delas, inclusive, se assemelham a uma espécie de noite de tempestade que certamente nos trouxe um grau de aflição. Mas qualquer noite de tempestade que tenha acontecido ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa história, não foi capaz de impedir a nossa fé no novo amanhecer. Na verdade, essa é a temática dessa nossa celebração. Alegria e esperança no Senhor nos conduzindo pelos caminhos da vida. É por isso que nós poderíamos certamente dizer, como o salmista disse, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós vamos começar esse nosso momento de celebração, primeiro trazendo um clipe que mostra como, ao longo desses 103 anos, aqui no estado de Minas Gerais, a nossa escola foi se ampliando cada vez mais. Além disso, em seguida, nós teremos um momento especialíssimo, quando 4 estudantes do ensino médio, pessoas cheias de talento e alegria por servir a Deus, apresentando um canto espiritual como uma espécie de prelúdio para nos mostrar que é possível sim crer no meio das lutas, no meio dos desencantos da vida, no meio das mágoas, no meio dos problemas, é possível crer sim no novo amanhecer. Em seguida, ao canto dessas jovens, nós teremos a palavra do nosso diretor-geral, o professor Valcenir Braga, encaminhando esse nosso momento de celebração e de culto. O Colégio Batista Mineiro está completando 103 anos. No passado, nosso trabalho por uma educação integral estava restrito às paredes do bairro Floresta, em Belo Horizonte. No presente, estamos em 7 cidades mineiras e atuando nas casas de mais de 9.000 estudantes. E agora, no futuro bem próximo, seguiremos juntos, preparados para as novas modalidades de formação, como o ensino híbrido, para continuar construindo essa história. Colégio Batista Mineiro, 103 anos. Vibra uma canção de esperança e alegria. Surge no horizonte o raiar de um novo dia. Canta, dança, entra na festa, sente a alegria de viver. Olha o céu sorrindo, vê a beleza deste renascer. Canta, dança nesta ciranda, sonha de novo sem temer. Vai à cidade, leva a notícia deste amanhecer. No olhar do povo brincam risos de criança. Mãos se entrelaçam, recriando a confiança. Canta, dança, entra na festa, sente a alegria de viver. Olha o céu sorrindo, vê a beleza deste renascer. Canta, dança nesta ciranda, sonha de novo sem temer. Vai à cidade, leva a notícia deste amanhecer. Livre canta vento, boa nova de amizade. Brilha a paz na terra, nasce nova humanidade. Canta, dança, entra na festa, sente a alegria de viver. Olha o céu sorrindo, vê a beleza deste renascer. Canta, dança nesta ciranda, sonha de novo sem temer. Vai à cidade, leva a notícia deste amanhecer. Boa noite.
noite, senhoras e senhores. Neste momento especial, estamos comemorando os 103 anos de existência do Colégio Batista Mineiro. Estamos reunidos virtualmente com a mediação da tecnologia, devido às limitações impostas pela pandemia Covid-19. Inicialmente, me solidarizo com as famílias que, neste contexto difícil, se entristeceram pela perda de parentes e amigos queridos. Outros perderam o emprego ou parte da renda. O que estamos constatando é que não há vencedores nesse contexto. Mas saibam que a equipe do Colégio Batista Mineiro, que também sofre, ora a Deus diariamente por cada um estudante e por sua família. Neste contexto, quero reconhecer o trabalho dos professores que em suas residências estão há 12 meses ministrando aulas de elevada qualidade diretamente para as residências dos nossos estudantes, pela mediação da tecnologia no ambiente virtual Batista Online. Preciso ainda reconhecer o empenho e o mérito dos estudantes e famílias que se ajustaram rapidamente a essa nova modalidade de ensino. Mas também sabemos que para isso se tornar realidade, eles tiveram que fazer muitos ajustes e adaptações em suas rotinas. Entretanto, o mais importante é que o sonho da educação está acontecendo diariamente em nossa comunidade. E podemos dizer que o ano 2020 foi bem aproveitado. Todos vencemos e aqui estamos. E o calendário escolar foi cumprido e o sonho da educação se tornou realidade. Então, hoje, este colégio completa 103 anos. E em todo esse tempo, vem contribuindo com a boa educação e para a transformação de vidas. Algumas pessoas me perguntam, como pode o colégio chegar a esta expressiva marca, alcançada por pouquíssimas instituições e ainda permanecer saudável, sendo admirado por tantas famílias e pela sociedade? Outros perguntam, como completar 103 anos e continuar falando a linguagem das novas gerações? E ainda outros dizem, como completar 103 anos e possuir tantos sonhos e planos para o futuro? A resposta somente poderá ser encontrada se olharmos com atenção para a rica história do Colégio Batista Mineiro. Então, quando olhamos para a sua história, a sua origem, vemos uma mulher e um homem que tinham no coração um amor profundo pelas pessoas, que acreditavam na educação como instrumento de transformação de vidas e que principalmente amavam a Deus sobre todas as coisas, a ponto de terem deixado o seu país de origem e vindo ao Brasil naquele tempo que era muito difícil, obedecendo a missão dada a eles por Deus. Eu estou falando do casal de missionários Efigênia e Otis Maddox, fundadores do Colégio Batista Mineiro. Também, quando olhamos para o decorrer da história do colégio, podemos ver ainda milhares de homens e mulheres que dedicaram boa parte de suas vidas aos processos de ensino do Colégio Batista Mineiro. Nós constatamos também que no decorrer da história fez muita diferença a visão da liderança da Convenção Batista Mineira, nossa mantenedora, que com carinho cuidou deste filho que tanto abençoa as pessoas e a sociedade nos locais onde ele se faz presente. Também, quando olhamos para este nosso tempo, podemos constatar uma escola saudável que se fortalece a cada dia, apta a conduzir pelas mãos crianças e jovens em direção ao futuro, ajudando a prepará-los para serem pessoas completas e felizes e para vivenciarem a plena cidadania e estarem aptas para o mundo do trabalho. Mas, principalmente, precisamos olhar para o alto para saber que o suporte desta escola vem mesmo de lá, pois é ideal de Deus para a humanidade usar o Colégio Batista Mineiro com toda a sua equipe como uma máquina estratégica para abençoar pessoas, não somente com conhecimento e consciência, mas também ajudando-as a vivenciarem as virtudes do reino de Deus
E por isso nós estamos empenhados em preparar os nossos estudantes para amarem a verdade, para amarem a Deus e para amarem as pessoas. E assim estarão aptos a liderarem transformações positivas na sociedade, fazendo do mundo um lugar melhor para se viver. Por tudo isso, nesta data especial, encerro a minha palavra agradecendo. Primeiramente, agradeço a vocês, estudantes e famílias, que têm escolhido o Colégio Batista Mineiro para ser parceiro de vocês nesta caminhada educacional. Agradeço ainda aos professores e colaboradores do colégio por serem tão dedicados a esta gloriosa missão de transformar vidas. Também agradeço à Convenção Batista Mineira e à Junta de Educação, a nossa mantenedora, pelo apoio e pelo sustento a esta grandiosa missão. E, finalmente, e principalmente agradeço a Deus, e a Ele dedicamos todas as honras e glórias alcançadas pelo colégio nesses 103 anos de vida, e que foi uma história de muitas vitórias e de muitas glórias. Portanto, parabéns, Colégio Batista Mineiro, para frente, para o alto e para o futuro. Obrigado. Como é bom estarmos participando deste culto em adoração e gratidão a Deus pelos 103 anos do Colégio Batista Mineiro, comemorados neste mês de março. Ontem mesmo estávamos agradecendo a Deus pelo primeiro centenário. O tempo tem passado, e tem passado rapidamente, e isso é assustador. Mas é sempre hora de agradecer a Deus por seu cuidado sobre nós, ainda mais nesse tempo diferente que estamos vivendo e, como dizem alguns, um novo normal. Deixamos de ser uma pequena classe de 13 alunos para uma rede que cresce. Hoje estamos em Minas Gerais e além fronteiras de Minas, com 17 unidades e alguns milhares de alunos. São unidades do ensino médio, do ensino infantil, começando lá no Baby, no Batista Baby, acrescidos de música, esportes e idiomas. A Junta de Educação da Convenção Batista Mineira se regozija em estar junto aos valorosos colaboradores desse tempo. Os professores, valentes, inventivos que temos, os administrativos nas suas várias funções e tarefas, os dos serviços gerais. Não podemos deixar de mencionar o diretor-geral dessa equipe toda, o nosso querido professor Valceli Braga. Todos vocês nos são muito queridos e preciosos. Muito obrigado pelo engajamento de cada um. Estamos nesses dias e já se passaram mais de 360, sentindo falta dos queridos alunos. E não vemos a hora de ouvir o burburinho dos livros nos pátios, nos corredores. Mas podemos dizer com convicção: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Temos sonhado, sonhos grandes, e esperamos alcançá-los muito, muito em breve, porque temos a certeza que Deus tem nos abençoado, cuidado e sustentado. Portanto, a Ele toda honra e toda glória. Parabéns, Colégio Batista Mineiro. Aqui, a verdade sempre vence. Times of sorrow, seasons of pain, when all seems hopeless, one thing remains.
Just know that Jesus, He still hears and answers prayer. He's ever waiting on you. Just call on His name and He will see you through. When you Senhor nosso Deus, neste momento de culto, Senhor, queremos louvar o Teu nome e Te agradecer, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida do Colégio Batista. São 103 anos, Senhor Deus, de bênçãos, que começaram lá com os nossos irmãos missionários, da família Maddox, que começou a escrever a história da nossa escola. Senhor Deus, muito obrigado por todos aqueles que aqui passaram nesses 103 anos. Todos aqueles que ajudam a escrever ainda a história do Colégio Batista. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos diretores, pela Junta de Educação, por todos aqueles que de uma maneira ou de outra, Senhor Deus, empreendem um trabalho grandioso para que o Teu nome seja glorificado na nossa escola. Obrigado, Senhor Deus, pela vida das nossas famílias, das famílias dos colaboradores, das famílias dos nossos alunos. Senhor Deus, muito obrigado, porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor. E no meio, Senhor Deus, de lutas, nós temos alcançado a vitória e ela tem vindo da parte do Senhor.
Te agradecemos, Senhor Deus, e rogamos que continue derramando as tuas bênçãos sobre todos aqueles que amam o Colégio Batista e que lutam, Senhor Deus, para que o teu nome seja glorificado através do colégio. Obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Hello, como vão vocês? Que prazer tê-los aqui. Primeiramente, vou me apresentar. My name is Effie Rowe Maddox. Na verdade, quando eu cheguei ao Brasil, comecei a observar que as pessoas me chamavam de Effie, porque é dessa maneira que se pronuncia my name em português. Então, me lembrei de alguns personagens da Bíblia que mudavam suas histórias de vida e quando mudavam suas histórias de vida, mudavam também seus nomes. Portanto, adotei um outro nome, porque em Cristo todas as coisas se fazem novas. Então, comecei a utilizar o nome Efigênia, porque eu tinha certeza que, estando no Brasil, eu estava construindo junto ao meu marido uma nova história de vida e uma história de muitas aventuras, muitas emoções e muitas vitórias. Muito bem, meus queridos, agora que já me apresentei, vou contar a vocês um pouco da minha história aqui no Brasil. Bem, quando meu marido e eu nos casamos, ainda bem recentes em nosso casamento, vou contar para vocês o nome do meu marido, Dr. Pastor Otis Pendleton Maddox. Muito bem. Então, quando éramos recém-casados, sentimos no coração um grande desejo de servir ao Senhor no Brasil. Nós sentíamos que Deus gostaria que fizéssemos um trabalho por aqui. Naquela época, nossos parentes não gostaram muito da ideia e não a entendiam que, de fato, essa era uma boa oportunidade para que nos mudássemos de onde estávamos. Entretanto, nós estávamos resolutos e assim realizamos nossa trajetória de vinda para o Brasil. Oh, como aquela viagem foi emocionante! Era 26 de junho de 1906 e nós nos aventuramos por este mar para que chegássemos ao Brasil e então pudéssemos conhecer o que mais Deus tinha para nós, agora por aqui. Grandes emoções aquela viagem. Naquele tempo, nós tínhamos uma filhinha de apenas 5 meses de idade, nossa querida Katrina. Então, junto com nossa filha, viemos ao Brasil e que grande emoção vivemos ao chegar na capital do Brasil daquela época, o Rio de Janeiro. Oh, mas nós nunca havíamos visto uma cidade tão bela como aquela cidade do Rio de Janeiro. Quanta alegria nos trouxe aos corações estarmos ali com os irmãos da Igreja Batista do Engenho de Dentro. Muitas aventuras e muitas descobertas vivemos naquele tempo e naquele tempo nos nasceram outros 2 filhinhos, Otis Jr. e Paulo. Quantas coisas novas eles eram capazes de aprender a cada dia e cresciam com alegria junto aos irmãos. Meus queridos, mas as coisas acontecem de uma maneira que no início a gente não consegue compreender. Entretanto, com o passar do tempo, nós conseguimos enxergar a bondade, o amor e o propósito de Deus em todas as coisas. Por isso, com o passar do tempo, começamos a observar que Katrina vinha desenvolvendo uma certa questão respiratória que a incomodava profundamente. Então, ao levá-la em alguns especialistas da época, nos disseram: mudem-se para Belo Horizonte. Ou mudar do Rio de Janeiro para Belo Horizonte? Sim, mudem-se para Belo Horizonte. Afinal de contas, o ar de Belo Horizonte é um ar diferenciado, puro, para muito bem a Katrina. Então, tomamos mais uma vez a decisão de mudar. E em 1917, nos mudamos para Belo Horizonte. Oh, meus queridos, quantas oportunidades de aprendizagem aqui! Inicialmente, preparei para mim e meus filhos um horário de estudo diário. Era um hábito meu estudar com as crianças todos os dias. Então,
Diante disso, alguns irmãos da igreja, ao observarem essa minha atitude, me perguntaram se não poderiam também trazer seus filhos, e eu amava dar aulas e amava ensinar, amava ser professora e achei oportuno. Então, recebi mais algumas crianças além dos meus 3 filhos, e eram então 5 crianças, e nós estudávamos todos os dias como rotina. Com o passar do tempo, a casa muito pequena começou já não estar tão adequada para esse tempo de estudo com os meninos. Então, tivemos a ideia, solicitamos para que os irmãos da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte nos permitissem desenvolver essas aulas por lá. E aí é que começa uma nova fase cheia de descobertas. Nesse tempo, nós já começamos a pensar que esse movimento de estudantes poderia sim se transformar em uma escola, e por que não? Nós recebemos mais alguns estudantes e com um grupo de agora 13 crianças, iniciamos no dia 1º de março de 1918 as atividades do Colégio Batista Americano Mineiro. Não é impressionante essa história? E então, meus queridos, os anos foram se passando, muitas coisas foram acontecendo e hoje somos uma rede de escolas. Vocês querem conhecer um pouquinho de cada um desses nomes? Muito bem. Unidade Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, Nova Contagem, Ouro Branco, João Pessoa, Uberlândia, Porto Alegre, São Paulo. Quantas unidades, para a glória de Deus! E eu consegui falar todas elas, ok? Muito bem. E diante de tudo o que vivemos, nós queríamos compartilhar com vocês uma certeza. Tivemos muitas lutas. Sim, muitas lutas. Nós também tivemos muitas lutas. Mas a alegria que temos e a certeza que temos no Senhor foi a nossa força em cada momento e nos permitiu superar cada situação e as ocasionais tristezas ou dificuldades pelas quais passamos. E a prova de que vocês também estão vencendo e vão continuar vencendo são os nossos alunos, nossos estudantes de 2021. Por eles e por todos nós, e em nome do nosso Deus, vamos prosseguir. E alguns desses estudantes querem dar agora uma palavra de esperança, de ânimo para cada um de nós nesse momento em que nos unimos aqui, ainda que à distância, para celebrarmos as vitórias e as bênçãos de Deus nesses 103 anos de Colégio Batista Mineiro. Que Deus abençoe a cada um de nós e a todos vocês. Vamos ouvir nossos estudantes agora. Quero desejar que as cores da alegria e da esperança possam continuar colorindo a história do Colégio Batista Mineiro, agora e sempre. Quero desejar que todos os que fazem parte da história do Colégio Batista Mineiro possam servir a Deus com muita alegria e cantar diante de sua presença com mais belos cantos de esperança. Quero desejar que o nosso ânimo se mantenha firme e que possamos nos alegrar em Deus, nosso Salvador. Quero desejar ao Colégio Batista Mineiro que, mesmo quando plantamos lágrimas nos tempos de dificuldade, possamos colher muitos frutos com o coração cheio de alegria e esperança. Muito bem, meus queridos. Agora eu preciso voltar para 1918. Mas, na certeza de que cada um de vocês, assim como nós, viveremos sempre na presença do nosso Pai. E assim, lembrarei vocês de um texto maravilhoso da Bíblia, de maneira que a voz do nosso Senhor permaneça trazendo serenidade, fé, esperança e amor aos nossos corações. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um abraço. Deus vos abençoe. Goodbye. Tenho a honra de apresentar aquele que vai nos trazer uma reflexão da Palavra de Deus nesta noite, o pastor Irlande Pereira de Azevedo. O pastor Irlande é natural de São Fidélis, Rio de Janeiro, onde nasceu no dia 15 de julho de 1934, portanto, trata-se de um carioca de 86 anos.
Ele é casado com a dona Zilá Teixeira Azevedo há 65 anos. Ele possui 2 filhos, o Daniel, que é pastor batista, e o Davi, que é doutor em Direito. Ele tem ainda 6 netos e 3 bisnetas. O pastor Irlande foi batizado no ano de 1950, na Igreja Batista de Marechal Hermes, Rio de Janeiro, e consagrado ao ministério no ano de 1960. Ele possui um currículo muito extenso. Vou dar aqui um pequeno resumo. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Betel, Rio de Janeiro, em 1961, e recebeu o título de doutor em divindade pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo em 1992. Possui ainda diversos cursos como bacharel, licenciatura em filosofia, curso superior de política e estratégia da Escola Superior de Guerra e curso de administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem o domínio de 7 idiomas além do português, em espanhol, francês, italiano, inglês, alemão, latim e grego. O pastor Irlande é professor de diversos seminários e faculdades teológicas em todo o país. É pastor de pastores e conselheiro de líderes estratégicos. Pastoreou diversas igrejas batistas, dentre elas a primeira Igreja Batista de Queimados, no Rio de Janeiro, a Igreja Batista do Meia, também no Rio de Janeiro, e a primeira Igreja Batista de São Paulo, onde pastoreou por 26 anos, sendo hoje o seu pastor emérito. Desde 1997, ele vem exercendo o ministério de apoio aos pastores por meio de cursos, conferências, seminários, retiros, mentoria e trabalhos escritos. Desde o ano de 2014, ele vem orientando a formação teológica na Faculdade Batista Mineira, onde tem ocupado o cargo de diretor do Centro de Estudos Teológicos e Ministeriais. O pastor Irlande Pereira de Azevedo é um líder evangélico dos mais respeitados no Brasil atualmente. Mas, acima de tudo, posso dizer que ele é um servo de Deus, que tem influenciado toda a nova geração de pastores e líderes. Com a palavra, o pastor Irlande Pereira de Azevedo. Obrigado. Meus amigos, meus irmãos, todos estamos a participar dos 103 anos do Colégio Batista Mineiro e, por extensão, a Rede Batista de Educação, com os colégios que hoje no Brasil inteiro estão a integrar a rede. Mas estamos vivendo tempos difíceis. 2020 e 2021 passarão para a história como um tempo de tristeza, de frustração, de desesperança. Quantas famílias estão a prantear a perda dos seus queridos? Quantos trabalhadores estão a deplorar a sua condição de desempregados, quase famintos? Quantas instituições estão à beira de falência? Quantos colégios, instituições tão importantes para a formação de novas gerações, estão fechados, ministrando apenas à distância por causa da pandemia Covid-19. Pois bem, num tempo de tristeza, num tempo de desesperança, num tempo de frustração, desejo trazer-lhes uma palavra de esperança e alegria. E como leitmotiv desta reflexão, quero convidá-los à leitura de Neemias, capítulo 8, versículos 8 a 10, onde lemos o seguinte: Leram Neemias e seus companheiros o livro da lei de Deus e, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, era sua excelência, é o sentido da palavra tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo:
este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Com certeza, e em contraste com o espírito deste tempo, em nosso país, no mundo, nós temos como cristãos, como instituições cristãs, fundadas nos princípios cristãos e na palavra de Deus, temos uma palavra de alegria e de esperança. A nossa esperança e a nossa alegria não resultam das coisas que nos ocorrem e das circunstâncias em que estamos a viver. É que estão plantadas nossa esperança e nossa alegria em Deus, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito e na palavra e nas promessas de Deus. Foi o que Neemias, Esdras e seus companheiros ministraram ao povo que chorava ao reconhecer seus pecados e com saudade da palavra de Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. A nossa esperança, meus amigos, meus irmãos, e a nossa alegria hoje contrastam com o cenário que os nossos olhos contemplam, com o noticiário das mídias. Porque esses noticiários, esses meios estão a enxergar o aqui e agora, mas nós estamos a enxergar além deste tempo. O que vamos fazer neste tempo é cuidar da nossa vida, da nossa segurança, ajudar os outros, os que precisam de nós. Vamos trabalhar, vamos sentir empatia e solidariedade, chorar com os que choram, alegrar-nos com os que se alegram. E crer num Cristo, que é o nosso Salvador, que à sombra da cruz falou de suas esperanças e de sua alegria, e falou nesses termos: tenho-vos dito isto, essas coisas, isto é, aquele ensino sobre a videira verdadeira e os ramos. Ele é a videira, Deus é o viticultor, nós somos os ramos. E os frutos que produzimos não vêm de nós, vêm do tronco, vêm da seiva, vêm do Senhor. Pois bem, ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria, reparem bem, permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O Senhor quer completa alegria em nosso coração, neste tempo de tristeza avassaladora, de pavor, de medo em todo lugar. A nossa esperança semelha a âncora da alma, essa imagem que o autor de Hebreus emprega. Âncora que está fincada no trono de Deus e mantém-nos firmes no mar revoltoso de nossos dias e no meio de procela imensa e grandes ondas, como se foram tsunami que fazem o mundo desesperar. Diz Paulo aos apóstolos, aos cristãos de Roma, estas palavras: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na oração, perseverai na tribulação e na oração. Interessante que Paulo teve uma experiência tremenda na viagem que fez desde Cesareia Marítima até Roma,
porque ele quisera comparecer perante César para ser julgado e mostrar a sua inocência. Pois bem, o navio que iam, embora ele prevenisse que não saíssem de onde se encontravam, estava a perecer, a quebrar-se. Toda a carga teve que ser lançada ao mar, grande prejuízo econômico para o navio, para os comerciantes. Entretanto, Paulo disse: nenhum de vós perecerá. A vida é mais importante do que as coisas. A vida é mais importante do que os valores perecíveis, os valores materiais. E realmente a sua palavra se cumpriu. Todos chegaram sãos e salvos no destino final. Assim, Deus ofereceu livramento para 276 ocupantes do navio que estava com destino a Roma. A nossa esperança e nossa alegria, meus irmãos e meus amigos, permitem-nos esperar o melhor para amanhã. Nós não somos nem pessimistas, nem somos otimistas, nós somos realistas, porque cremos num Cristo real, num Cristo vivo, que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Portanto, amemos e ajudemos as pessoas que sofrem neste tempo de pandemia. Oremos por elas e peçamos a Deus para nós criatividade, para que encontremos soluções para os problemas econômicos e de nossa atividade profissional, para nosso ensino. E sabemos que o Colégio Batista e a Rede Batista têm se valido com muita dedicação dos meios eletrônicos para comunicar o ensino aos seus alunos. Ainda que a presença deles na escola seja uma alegria, uma festa para o coração de todos os diretores e educadores em todos os tempos. Sim, nesses tempos tempestuosos, nós enfrentaremos o mar e o vento, porque esses tempos serão sucedidos por dias ensolarados, cobertos de bênçãos para nós, para a Rede Batista de Educação, para nossas igrejas, para a nossa gente, para todos que estamos a ocupar este mesmo barco com destino que Deus aponta para nós. Aqui lembro, a propósito, as palavras de primeira carta de João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E a seguir diz o apóstolo: nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Nestes 103 anos do Colégio Batista, da Rede Batista, estejamos seguros de que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor e a esperança estão dentro de nós, trazidas pelo Espírito de Deus. Sejamos praticantes da alegria, praticantes da esperança e saibamos dar a razão da esperança que há em nós neste tempo de tristeza, de sabor e desespero. Deus abençoe o Colégio Batista Mineiro, Deus abençoe a Rede Batista de Educação, para que todos vivamos um tempo de vitória, de alegria e de esperança. Amém. Nós estamos muito gratos pela palavra do pastor Irlande.
Pastor Arlande aceitou o nosso convite em participar desse momento com o coração aberto, com o coração feliz e nos trouxe essa belíssima mensagem. Na verdade, a mensagem que nós ouvimos, focada na alegria e na esperança desse Deus que nos mobiliza a seguir sempre adiante, independente das lutas e das dificuldades, é o que nos motiva, mesmo quando a situação não está lá 100%, a cantarmos os nossos cânticos com toda a alegria possível. E eu gostaria de convidá-los todos que acompanhem junto conosco, cantando no lugar onde você estiver, o hino do Colégio Batista Mineiro. Estamos chegando com o coração um pouco apertado ao final dessa nossa celebração. Sempre quando nós terminamos um momento assim, nós sempre ficamos na expectativa da bênção do Senhor. E uma bênção que sempre vem à nossa mente em momentos solenes, como momentos em que nós comemoramos o 103º aniversário do Colégio Batista Mineiro, sempre nos vem à mente a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só que nós estamos preparando uma surpresa para todos vocês. Essa bênção vai ser apresentada também de forma cantada. E ela será apresentada pelas nossas crianças. E eu quero dizer a todos que estão participando desse momento, a todos que estão nos ouvindo, que não tem bênção que toca mais fundo a nossa alma, que toca de modo mais significativo o nosso coração, do que a bênção que nos chega através do canto das crianças. Portanto, vamos ouvi-las cantando a bênção de Arão.